Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia ainda procura por um coronel da reserva do Exército para dar explicações sobre o incêndio que atingiu o apartamento em que ele mora, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, no imóvel foram encontradas 25 embalagens de pólvora e 111 armas. Hoje de manhã, o prédio de 7 andares com 30 apartamentos na região central de Campinas, no interior de São Paulo, ainda estava com a energia elétrica desligada. Policiais e agentes da Defesa Civil vistoriaram o apartamento e o carro do coronel reformado do Exército Brasileiro. O filho dele acompanhou as inspeções. Ele vai falar com certeza no momento certo. Essas imagens mostram como ficou o apartamento onde o fogo começou e o momento que os bombeiros encontraram o cachorro da família. Ao sobrevivente. Alguns moradores precisaram ser atendidos, mas nenhum ficou gravemente ferido. Nesse vídeo é possível ouvir o barulho provocado pelas munições. Você não sabe o que fazer. É uma impotência total. Dava a impressão que o prédio estava caindo e começou fumaça vindo do primeiro andar e muita fumaça. O primeiro andar ainda está interditado e quem mora no prédio ainda não pode voltar para casa. Existe um trabalho ainda muito intenso do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, da Polícia Civil e do GAT, que ainda tem muito material no meio dos escombros. Então, enquanto isso não for retirado, não dá para ser liberado o local. O morador do apartamento é o militar Virgílio Parra Dias, de 69 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram apreendidas no local 111 armas, 25 embalagens contendo pólvora, 39 embalagens com espoletas e munição. A perícia concluiu previamente que o fogo começou após a explosão de um artefato. E isso desencadeou o incêndio no imóvel. O Comando Militar do Sudeste informou que o coronel tem certificado de registro válido de CAC, caçador, atirador ou colecionador, mas não disse se ele poderia ter o arsenal em casa. Estando um coronel na reserva, não existe nenhuma diferença. Ele deve cumprir a lei e todos os requisitos, prevendo aí um maior critério, claro, de restrição ao número de armas. O coronel reformado ainda não se apresentou à polícia para explicar as condições de armazenamento e por que tinha tantas armas e munições em casa. Veja agora outros destaques do dia. Polícia investiga se cano de fuzil causou a morte de motociclista que tentou furar blitz em São Paulo. Após seca histórica, o Acre agora vive situação de emergência com enchentes. Brasil tem mais de 1.300 mortos por Covid-19 este ano. Aluna brasileira é agredida na porta da escola em Portugal. Suprema Corte Americana começa a julgar leis que regulam o conteúdo das redes sociais. E no Paulistão, a crise sem fim do Corinthians. Oferecimento: Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil. O estado do Rio de Janeiro registra mais de 100 roubos ou furtos de veículos por dia. Parte dos crimes foi filmada e as imagens mostram a ação violenta das quadrilhas. Toda a ação é flagrada por câmeras de segurança. 2 homens encapuzados e armados com fuzis rendem a família. As vítimas saem do carro, entre elas uma criança. Depois, um terceiro criminoso aparece. Eles levam as carteiras, joias e celulares do grupo. Por este outro ângulo, é possível ver a fuga com o carro roubado da família em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Bianca era motorista e estava com 2 primos e a sobrinha, de 11 anos, a caminho do mercado. Eu fiquei completamente assustada, nunca imaginei passar por isso. Foi a primeira vez que fui assaltada na vida.
Foi um susto muito grande. O carro de Bianca foi encontrado pouco depois do assalto. Os criminosos ainda tentaram aplicar golpes com os celulares roubados das vítimas. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que o número de roubos e furtos de veículos passou de 3.300 só no primeiro mês do ano. Uma média de 106 ocorrências por dia no estado. Os motoristas estão assustados. No sábado, criminosos armados fizeram um arrastão na zona norte da capital. Pelo menos 2 veículos foram levados. 2 dias antes, outra ação foi flagrada por câmeras de segurança na mesma região. 2 assaltantes armados chegam em uma moto. Eles ameaçam a família, que é expulsa do carro e ainda tem celulares roubados. Depois, um dos criminosos foge com o veículo. O ator e empresário Igor Lage, de 44 anos, levava a filha, a irmã e uma sobrinha para visitar a mãe dele. E a gente só quer voltar para casa, só quer voltar para a nossa família e, como eu disse, bens materiais a gente trabalha e vai tentando conquistar aos poucos novamente. 1.325 pessoas morreram de Covid este ano no país, quase 9 vezes mais do que as mortes provocadas pela dengue no mesmo período. Segundo infectologistas, esse alto número pode estar ligado à baixa cobertura vacinal contra a Covid nos últimos meses. Há 2 anos, Isabela teve Covid, mas com sintomas leves. Com 3 doses da vacina, estava mais tranquila. Viajou na virada do ano para a Bahia, aproveitou o carnaval no Rio de Janeiro e começou a sentir mal-estar logo na volta. Foi diagnosticada com Covid e, dessa vez, com sintomas mais severos. Uma dor de cabeça muito forte, assim, a pior que eu já senti realmente. Agora, Isabela diz que vai redobrar os cuidados. Acho que eu devo tomar a 4ª dose depois realmente disso. Hoje, Jéssica levou a filha ao posto de saúde com suspeita de Covid. Mas negativo. Ela não tá? Não tá, graças a Deus. Este ano, segundo o Ministério da Saúde, foram notificados mais de 240 mil casos de Covid no Brasil. 1.325 pessoas morreram por causa da doença. A Covid matou quase 9 vezes mais do que a dengue este ano. A justificativa para o alto número de casos e também mortes por Covid no Brasil, segundo os infectologistas, pode ser a baixa cobertura vacinal. No caso da 5ª dose, por exemplo, a cobertura não chegou nem mesmo a 20%. Fundamental que as crianças recebam, hoje faz parte do programa de imunização, 2 doses, né, logo no início da vida delas, e depois mais um reforço. Então, as crianças que hoje têm, 6 meses, 8 meses, elas não tiveram a oportunidade de ser vacinadas, se os pais não levaram, e nem tiveram a doença ainda. Então, elas estão vulneráveis como se fosse lá no começo da pandemia. Embora idosos e crianças sejam considerados grupos mais vulneráveis, apenas 6% das crianças entre 6 meses e 4 anos receberam o esquema vacinal completo, bem abaixo da meta estabelecida de 90%. Não é que você não vai ter a doença, está cheio de casos, a gente sabe disso, mas do ponto de vista de prevenir o que eu não quero ver, que é paciente grave, na UTI, entubado e morrendo, a vacina funciona. 17 pessoas ficaram feridas após um ônibus capotar na BR-101 em Itaguaí, na Baixada Fluminense. O ônibus transportava 29 funcionários de uma empresa de construção naval. Os bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas. A maioria sofreu ferimentos leves e recebeu alta, mas 2 pessoas ainda estão internadas. A empresa lamentou o ocorrido e informou que a frota é regulamentada em todos os órgãos fiscalizadores do transporte de passageiros. O vínculo empregatício entre motoristas e as plataformas de transporte está em discussão no Supremo Tribunal Federal. 2 ministros já se posicionaram a favor da chamada repercussão geral, que poderá incluir os entregadores de aplicativo. O transporte de passageiros via aplicativo conta com mais de 500 mil de motoristas cadastrados só na cidade de São Paulo. O presidente da associação, que representa a categoria na capital paulista, diz que a maioria é contra o registro na carteira de trabalho.
pois na prática, para muitos motoristas, o vínculo poderia não compensar financeiramente. Muitos motoristas de aplicativos vão sair fora, não vão mais operar, o passageiro vai ficar sem o veículo e vai encarecer o serviço. Segundo o presidente da associação, o custo médio de um carro de aplicativo rodando 26 dias no mês, considerando prestação do financiamento, combustível, impostos, internet do celular, manutenção e seguro, é de R$ 8.300. Se estabeleceu vínculo empregatício? Para mim não serve. Para mim não serve. Eu trabalho no meu tempo certo. A associação que representa as plataformas de aplicativos se posicionou contra o registro em carteira, mas diz que desde 2022 trabalha pela construção de um modelo regulatório de trabalho. Ainda segundo a associação, as plataformas contam hoje com 1.700.000 prestadores de serviço. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou a analisar um pedido de reconhecimento de vínculo empregatício de uma motorista que prestava serviço para uma plataforma de transporte. Antes de julgar o mérito do caso, os ministros vão votar se o tema é de repercussão geral, ou seja, se o resultado da votação deve se estender a todos os processos que tratam do mesmo assunto. Esse precedente vinculante ele tem a função de evitar a insegurança jurídica, que existe hoje. Tem juízes que julgam pela existência do vínculo, tem juízes que julgam pela inexistência do vínculo. A decisão do Supremo Tribunal Federal pode servir como referência para outras categorias que fazem serviços semelhantes por aplicativos. É o caso dos motoboys que, segundo a entidade que os representa em São Paulo, são a favor do vínculo empregatício. É uma relação de emprego e as empresas elas precisam conhecer isso. Então a maioria desses trabalhadores só descobre que o que ele vive é uma falsa autonomia, entendeu? Quando ele é bloqueado, ele é acidentado, ele é colocado para fora dessas plataformas de entrega, que ele vem buscar os seus direitos. Os ministros do STF têm até sexta-feira para decidir se a análise do caso específico terá repercussão geral em todo o país. Um advogado foi morto a tiros hoje à tarde, no centro do Rio de Janeiro. O Diogo Menezes traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Diogo. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Segundo testemunhas, um carro se aproximou e um homem atirou diversas vezes contra a vítima, que morreu aqui no local. Rodrigo Marinho Crespo, ele tinha 42 anos. O crime aconteceu em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no centro da cidade. O escritório onde o advogado trabalhava é especializado em direito civil empresarial. Em nota, a OAB do Rio de Janeiro lamentou a morte e disse que vai acompanhar de perto as investigações. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Salsi, Celso. Obrigada, Diogo. 9 pessoas foram presas hoje numa operação da polícia do Paraná contra o tráfico de animais silvestres. A quadrilha tinha integrantes para capturar, esconder e cuidar da logística da entrega dos bichos aos compradores. A polícia encontrou na casa dos criminosos espaços que funcionavam como depósitos. Os animais ficavam presos até serem vendidos. Aves, sapos e cobras eram negociados por até R$50 mil cada. Segundo os investigadores, as transações eram feitas pela internet, em grupos de mensagens que chegavam a mais de 20 mil pessoas. Os compradores faziam os pedidos e recebiam em casa. Segundo a polícia, os animais eram imobilizados e colocados em caixas e tubos de construção para não fazerem barulho e não chamarem a atenção dos entregadores. 90% deles acabavam morrendo. A quadrilha era extremamente organizada. Cada integrante era especializado em uma função diferente, desde a captura até a venda. Como jabutis, iguanas, mas se você quisesse uma onça, é o que eles relatam, eles conseguiriam. As prisões foram feitas no Paraná e em Santa Catarina. 9 pessoas foram presas e 2 estão foragidas. Os suspeitos podem pegar até 10 anos de prisão por tráfico de animais silvestres, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O governo federal lançou hoje um programa que vai dar uma destinação a imóveis da União abandonados ou irregulares. Vamos então a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você e a todos que acompanham o JR essa noite. O programa Imóvel da Gente vai destinar ao patrimônio não utilizado pela União para políticas públicas. O foco é a moradia para a população mais carente. A proposta é transformar o patrimônio mal utilizado pelo governo federal em projetos para a população que mais precisa.
São imóveis vazios, terrenos e até conjuntos habitacionais que pertencem à União, mas estão irregulares. Neste ano, 500 imóveis e terrenos públicos vão ser analisados e podem ser destinados para políticas públicas. Este imóvel, que fica em uma região central de Brasília, por exemplo, deve ser cedido para a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Nós achamos que está pronto para fazer o lançamento. Então, a partir desse lançamento, é que a gente vai começar a trabalhar na distribuição dos imóveis, sendo que alguns já foram distribuídos ao longo de 2023. De acordo com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, o programa é um contraponto ao governo anterior. O governo anterior estava numa lógica de venda do patrimônio, e muitas vezes uma venda abaixo do valor de mercado, porque era uma venda um pouco desenfreada, sem se preocupar em dar uma destinação correta para o patrimônio da União. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou que a prioridade é beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade. Que esse imóvel tenha a capacidade de gerar emprego, tem a capacidade de gerar moradia, de gerar e dar espaços para escolas, unidades de saúde, hospitais, equipamentos urbanos. E nas grandes áreas, eles vão, com certeza, impactar de forma no desenvolvimento urbano de cada cidade. As empresas têm até a próxima quinta-feira para enviar a funcionários e prestadores de serviço o informe de rendimentos para a declaração do imposto de renda. O prazo também vale para bancos e corretoras. Quem não recebeu o informe deve procurar a área de recursos humanos ou o gerente da instituição financeira. A entrega da declaração deverá ser feita entre 15 de março e 31 de maio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, definiu que empresas e entes públicos, como a União e estados, têm 60 dias para conciliação nos acordos de leniência relacionados à Operação Lava Jato. Com isso, as multas que poderiam ser aplicadas ficam suspensas. O acordo de leniência é uma delação premiada de empresas que revelam informações de uma investigação em troca de penas mais leves. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. A gente volta a São Paulo. Celso. Obrigado, Fará. O exército israelense apresentou um plano para retirar civis da zona de conflito na faixa de Gaza. O país se prepara para uma nova operação na região de Rafah. Hoje, soldados encontraram túneis usados pelos terroristas do Hamas. Segundo o exército israelense, o sistema subterrâneo tem 10 quilômetros de extensão e conecta o norte e o sul da cidade de Gaza, passando por baixo de um hospital e de uma universidade. Ao longo dos túneis, os militares encontraram alojamentos, banheiros e depósito de armas. Tudo foi destruído. O exército apresentou para o gabinete de guerra israelense um plano para a retirada da população palestina que está na zona de conflito na faixa de Gaza. O governo não confirmou se essa proposta vai ser colocada em prática em Rafah, onde uma operação militar deve acontecer em breve. Mas numa entrevista, o premier Benjamin Netanyahu falou que Israel não pode deixar a última fortaleza do Hamas sem atenção. Rafah fica no sul da faixa de Gaza e abriga quase 1,5 milhão de palestinos. Eles se refugiaram na região quando o norte do território começou a ser atacado por Israel depois dos atentados terroristas de 7 de outubro. Nesta segunda-feira, aviões da Jordânia lançaram alimentos e medicamentos ao longo da faixa de Gaza. Também hoje, o primeiro-ministro palestino renunciou ao cargo. Mohammad Shtayyeh integra a autoridade nacional que governa a Cisjordânia. Ele declarou que decidiu deixar o cargo porque a guerra em Gaza criou uma nova realidade. Em discurso no Conselho de Segurança da ONU, em Genebra, o ministro brasileiro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, condenou a ação de Israel em Gaza. Nós também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel. Uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças. Forçadamente deslocou mais de 80% da população de Gaza e deixou milhares de civis sem acesso à energia elétrica, água potável, alimentos e assistência humanitária básica. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, lamentou que o Conselho de Segurança foi incapaz de agir nas questões de paz e segurança mais importantes da atualidade e que isso talvez tenha minado a autoridade dele
como chefe das Nações Unidas. O governo de Israel ainda não se manifestou sobre a declaração do ministro Silvio Almeida, que criticou nas Nações Unidas as ações militares na faixa de Gaza. A Embaixada de Israel e o Instituto Brasil-Israel afirmaram que não vão se pronunciar. Já a Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita de São Paulo responderam que, por enquanto, não vão se manifestar. Agricultores enfrentaram a polícia durante um confronto na Bélgica. Canhões com jatos d'água foram usados para afastar a multidão. O protesto aconteceu perto da sede da União Europeia durante uma reunião entre ministros da Agricultura do bloco. Os trabalhadores protestam contra as regras ambientais rigorosas no continente e pedem o fim da importação de produtos mais baratos. Manifestações também foram registradas na Espanha. Em Portugal, a polícia investiga um caso de agressão contra uma estudante brasileira na saída da escola. As cenas de violência entre duas alunas de 14 anos foram registradas pelos amigos da agressora. O ataque aconteceu na semana passada na porta desta escola em Santarém, a 80 quilômetros da capital Lisboa. A brasileira foi surpreendida pela outra aluna que estuda em um colégio próximo. Ela foi agarrada pelos cabelos, derrubada no chão e agredida diversas vezes. Outros estudantes passam sem fazer nada enquanto os ataques prosseguem. A briga teria sido motivada por boatos de que a brasileira falou mal da mãe da portuguesa. Lucélia, a mãe da estudante agredida, está assustada e pede reforço na segurança. Se tivesse alguém na porta da escola, uma polícia, um segurança, um guarda, eu acho que não teria acontecido isso. No início deste ano, uma petição do Comitê de Imigrantes de Portugal pediu policiamento contínuo na porta das escolas. As denúncias de preconceito e até de casos de violência contra brasileiros no território português aumentaram mais de 500% entre 2017 e 2021. A família brasileira prestou queixa na polícia e teve uma reunião aqui na escola. Entre os pais dos alunos, o sentimento é de insegurança. Fico apreensiva porque cada vez acontece mais nos nossos jovens, nas nossas crianças, e é de lamentar. Eu vim para um país que me dá segurança para mim e para meus filhos, e de repente eu me sinto insegura. Por ela, pelo meu filho, pelo que aconteceu. De volta ao Brasil, 17 dos 22 municípios do Acre estão em situação de emergência por causa das cheias dos rios. As inundações já tiraram mais de 11 mil pessoas de casa. Desde sexta-feira, 4 pessoas morreram e uma está desaparecida. Este vídeo mostra jovens brincando num riacho em Rio Branco. Um deles está desaparecido. Ao todo, são mais de 5.500 desabrigados em 9 cidades onde a situação é mais crítica. Outras 5.700 pessoas estão desalojadas. 23 comunidades indígenas também sofrem com as cheias. 46 abrigos públicos foram montados. As primeiras famílias começaram a chegar ainda no fim de semana. Pelo menos perdi um bocado das minhas coisas agora, porque a gente não esperava. A capital Rio Branco é uma das cidades mais afetadas pelas enchentes. O nível do Rio Acre já ultrapassa os 16 metros. A água invadiu 37 bairros e atinge 15 comunidades rurais. Em muitas regiões, entrar ou sair de casa só é possível de barco. E foi dessa forma que a dona Maria Rebouças, de 96 anos, deixou o local onde mora. Aqui estava cheia e não dá para ficar dentro de casa, porque é muito difícil para ela, para a gente também, né? Aí eu vou lá para o meu irmão. Após passar por uma grave seca no segundo semestre do ano passado, a região norte do país registra alta no nível dos rios por causa das chuvas intensas. Em determinadas áreas, o nível do Rio Acre, por exemplo, havia baixado para menos de 2 metros em novembro. Agora, a Prefeitura de Rio Branco prevê que a situação deve se agravar ainda mais nos próximos dias. As cabeceiras não estão em vazante, estão enchendo. Então é por isso que nós não teremos uma estabilidade nesse momento e ainda mais grave é o aumento do nível. Haja vista a quantidade de água que já temos agora e a quantidade de água que chega a cada momento dos outros municípios.
Além da chuva volumosa pelo país, tornados incomuns têm se formado no Nordeste. Lidiane Sayuri, boa noite para você. O que explica essas tempestades extremas pelo Brasil? São os ventos no alto da atmosfera. Salsi, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa circulação de ar, chamada de VECAM, está a 12 quilômetros de altura e bem forte neste mês. Perto do oceano, esses ventos formam as nuvens de tempestade. Por isso, os tornados estão mais frequentes. Vemos muitas nuvens de chuva sobre os extremos do Brasil. Nesta terça, a circulação de ventos aumenta a nebulosidade no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. No Nordeste, a umidade do mar mantém as nuvens carregadas. No Sul, há risco de alagamentos. Na faixa norte do país, o nível dos rios aumenta e há possibilidade de novas enchentes. Atenção para as capitais: Porto Alegre, Fortaleza, Teresina e São Luís. Terça-feira chuvosa com risco de transtornos. Só no interior do Brasil é que não deve chover amanhã. Em Florianópolis e em Porto Velho, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro faz até 35. Em Campo Grande, 33. Em Natal e em Belém, até 29. Em São Paulo, o calor aumenta, com máxima de 32 na terça e na quarta. E tem chuva também com temporais à tarde. Tempo delivery para o Ivonaldo, da cidade de Eunápolis, Bahia. Vamos lá. Ivonaldo, boa noite para você. Os próximos dias serão de muito sol, com pequena chance de chuva na terça e na quarta. Na terça faz 30 graus, na quarta até 33 e na quinta, 34. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR para participar do nosso Tempo Delivery. Salsi, Celso. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Até amanhã, Lídia. Veja a seguir, a polícia investiga se cano de fuzil de PM matou o jovem de 21 anos que teria furado blitz em São Paulo. Polícia divulga a identidade de 3 suspeitos de matar PM e a filha dele em São Paulo. Corinthians perde para a Ponte Preta e pode ficar fora da fase decisiva do Paulistão. A polícia investiga se o ferimento que causou a morte de um jovem de 21 anos foi provocado pela ponta do fuzil de um policial militar. Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista não obedeceu à ordem de parada. A família nega. A equipe da Polícia Militar fazia uma operação para apreensão de veículos no final de um baile funk numa comunidade da zona norte de São Paulo. Uma moto com 2 homens sem capacete aparece nas imagens. Um tenente da PM entra na frente do veículo. Eles se chocam. Mesmo desequilibrada, a moto segue em frente. Nestas outras imagens, gravadas por moradores a 1 quadra de distância, o condutor da motocicleta está no chão desacordado. Matou o cara! Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública, o resgate foi acionado, mas o piloto morreu no local. O corpo apresentava um ferimento no pescoço. De acordo com a família, resultado do impacto da ponta do fuzil do tenente com o jovem. Matheus tinha 21 anos e 2 empregos. Trabalhava como abastecedor de ônibus em uma empresa de transportes e entregador por aplicativo. Uma forma de conseguir pagar as prestações da moto que havia comprado há 3 meses. Documento da moto, a carteira registrada. Esse tenente não podia ter feito isso. Isso é uma abordagem indevida. Ele não podia chegar daquela forma. No boletim de ocorrência, os policiais alegam que Matheus não obedeceu à ordem de parada. As imagens não mostram se antes da abordagem houve algum aviso. Onde você vê o polícia dando uma ordem de parada, não tinha cones sinalizando que ali era uma operação policial. E simplesmente ele estava ao lado escondido quando meu filho passou com a moto. A documentação da moto estava em dia, mas a habilitação de Matheus vencida. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a arma do tenente foi apreendida para a perícia. O caso foi registrado como morte suspeita e desobediência. O que a gente espera é que tenha justiça. É o mínimo. A Polícia de São Paulo divulgou hoje as fotos dos suspeitos de matar um policial militar e a filha dele. Os dois estavam dentro do carro no estacionamento de uma farmácia quando houve a troca de tiros. A polícia saiu à caça dos assassinos. Os investigadores acreditam que a foto dos suspeitos, divulgada hoje, ajude na captura.
Diogo Damasceno dos Santos é o único que não tem antecedentes criminais. Os outros dois, Douglas Henrique de Jesus e Erivaldo Aparecido de Lima, já foram presos por roubo. Segundo as investigações, os três são suspeitos de participar do assassinato do policial militar Anderson Valentim, de 45 anos, e da filha dele, a universitária Alícia Valentim, de 19, no sábado de madrugada. Os dois foram enterrados ontem. Muito emocionada, a mãe do policial teve que ser amparada. Anderson havia levado a mulher para comprar remédios em uma farmácia na zona norte de São Paulo. Pai e filha aguardam no carro quando os três homens se aproximam. O PM suspeita que sejam assaltantes. Ele saca a arma. Dois se afastam. Quando o policial sai do carro, o terceiro homem atira. O PM é atingido. A jovem dentro do carro também é baleada e chega a abrir a porta do veículo. Anderson e Alícia morreram no local. Uma outra câmera mostra a fuga dos criminosos. Um deles ainda atira enquanto corre. As investigações apontam que os criminosos usaram um carro para fugir. O veículo foi encontrado abandonado em Guarulhos, a 6 quilômetros do local do crime. A polícia descobriu a identidade dos suspeitos por meio do exame de impressões digitais e a justiça decretou a prisão dos três. Um quarto homem, que teria ajudado na fuga, está sendo investigado. Trata-se de uma associação criminosa armada que pratica roubos naquela região. Os comerciantes que sofreram essas investidas anteriores de roubo, da prática do roubo, eles sim já identificaram o trio. Uma mulher foi resgatada pelo helicóptero dos bombeiros após fraturar a perna na pedra do telégrafo, no Rio de Janeiro. Repare que o piloto mantém a aeronave no ar até o momento em que a vítima é colocada para dentro. A mulher foi levada para um hospital e se recupera. O tenente da Polícia Militar de São Paulo, Henrique Oliveira, acusado de matar o lutador de jiu-jitsu, Leandro Lô, teve o salário suspenso nesse mês, 1 ano e meio após o crime. O atleta foi baleado durante uma briga em agosto de 2022. O homem que abusou de uma mulher deixada desacordada na calçada em Belo Horizonte após um show foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão. O crime aconteceu em julho do ano passado. O motorista de uma carreta morreu após perder o controle da direção e cair da pista no Rodoanel, na zona sul de São Paulo. O veículo pegou fogo após o acidente. Futebol. Mais um caso de briga de torcidas, desta vez no Rio de Janeiro. 72 pessoas foram presas durante confrontos que aconteceram antes e depois da partida entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã. Entre os detidos estavam integrantes de torcidas organizadas que estão proibidas pela justiça de frequentar os estádios. O tumulto aconteceu em ruas do entorno do Maracanã. Em um dos flagrantes, homens chegam a lançar morteiros na direção de um prédio. Pedras, bombas e um bastão de madeira também foram apreendidos. Paulistão 2024. O campeonato pode acabar mais cedo para o Corinthians. Pois é, o Bruno Lohans já está aqui com a gente com todas as informações do Paulistão. Bruno, boa noite. Conta pra gente, será que o Corinthians fica mesmo de fora do mata-mata? Boa noite, Celso. É uma pergunta muito difícil. Antes de qualquer coisa, o Corinthians precisa fazer a sua parte, o que não tem feito até aqui. Além disso, precisa de uma combinação de resultados, no mínimo improvável. O Timão não fica fora da fase decisiva do campeonato desde 2014. Para o Corinthians, a partida contra a Ponte Preta valia muito. Jogando em casa, com o estádio lotado, a torcida tomou um banho de água fria logo aos 5 minutos. Iago Dias aproveitou o rebote e abriu o placar para o time de Campinas. Tentei levantar rápido, mas deu uma escorregada. Acabou acontecendo o gol, mas faz parte, é o trabalho. A gente está aqui para errar, acertar e ter erros e acerto e não tem problema nenhum. Estaremos aqui 100%, como sempre estive aqui. O gol só aumentou o desespero dos corintianos. O Timão bem que tentou. Teve até bola na trave em uma das 29 finalizações da equipe. Mas o time saiu mesmo com a derrota por 1-0. A torcida aplaudiu o desempenho. Mas com o resultado, o Timão fica na lanterna do Grupo C. 4 pontos atrás de Mirassol e Inter de Limeira.
Para se classificar, o Timão tem que vencer os próximos 2 jogos, contra Santo André e Água Santa, e ainda torcer para Inter e Mirassol conseguirem no máximo um empate cada. Antônio Oliveira conheceu a primeira derrota no Corinthians neste fim de semana. Só que o técnico português herdou um time que já tinha perdido outros 5 jogos. E agora, Antônio? É da mesma forma, estamos em contrarrelógio, estamos contra o tempo, mas aqui há uma coisa que eu disse e sempre digo, que aqui jamais desistiremos e no final fazemos as contas. O Corinthians não fica fora da fase decisiva do Paulistão há 10 anos. Na história do Corinthians existem diversas reações, virada de jogos que pareciam perdidos, vencer partidas na sequência e conseguir uma classificação que parecia improvável. Mas nesse caso, nessa derrota com o Ponte Preta, deixou a classificação do Corinthians muito em risco. Nessa vez, eu acho que o Corinthians não vai conseguir se classificar para a próxima fase do Paulista. Saberemos em breve, né? Faltam apenas 2 rodadas para o fim da primeira fase do Paulistão e 6 vagas nas quartas de final ainda estão em disputa. Fim de rodada no Paulistão e quase todo mundo está fazendo contas para garantir uma vaga na próxima fase ou se livrar do rebaixamento. Menos os já classificados Palmeiras e Santos. Aliás, o Santos faz conta sim, mas de ingressos vendidos na partida disputada em São Paulo. 50 mil torcedores foram morumbis, recorde do campeonato. A renda foi de R$2 milhões. O Peixe fez 2-1 no São Bernardo e garantiu a primeira colocação do Grupo A. Outra boa notícia divulgada pela diretoria foi que a FIFA retirou a punição que impedia o clube de contratar jogadores. O Santos pagou o que devia ao treinador Fabian Bustos e agora pode voltar ao mercado. O Palmeiras conquistou a classificação antecipada com a vitória por 3-1 sobre o Mirassol. O time volta a campo na quarta-feira, contra a Portuguesa, e pode confirmar a primeira colocação do Grupo B, com mais uma vitória. O São Paulo ainda não assegurou a classificação, mas depende só dele. Em segundo do Grupo D, tem mais 3 jogos pela frente, enquanto os adversários de chave têm apenas 2. Nesta quarta-feira, o tricolor enfrenta a Inter de Limeira em Brasília. É uma partida diária da 5ª rodada. Rames Rodrigues foi inscrito hoje no Paulistão no lugar de Luiz Gustavo, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles. A diretoria encontrou uma brecha no regulamento que permite a troca de jogadores inscritos quando é identificada uma lesão. Luiz Gustavo deve ficar afastado por até 6 semanas. Com isso, Rames já estará à disposição para a partida contra a Inter, que você acompanha aqui na Record com exclusividade na TV aberta. Espero que seja um reforço para o São Paulo e que ele entenda que tem os processos aqui dentro, né? Capacidade e condição para isso, ele tem que nos ajudar em algum momento da competição dentro de campo. Apesar do empate em 1-1 com o Guarani, as contas do São Paulo estão fáceis de fazer. Com 2 vitórias e um empate nos próximos 3 jogos, a vaga na próxima fase está garantida. Muitos times ainda fazendo contas, então coloque na agenda. Quarta-feira, às 9h30 da noite, tem Inter de Limeira e São Paulo, aqui na tela da Record. Salce e Celso. Obrigada, Bruno. Valeu, Bruno. Veja a seguir, preso mais um suspeito de colaborar com fuga de detentos do presídio de Mossoró. E as buscas entram no 13º dia. Justiça do Rio homologa plano de recuperação judicial do Grupo Americanas. Começa em São Paulo o encontro de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. A Justiça do Rio de Janeiro homologou o plano de recuperação judicial da Americanas. Hoje a empresa divulgou o prejuízo de mais de R$4,5 bilhões de janeiro a setembro do ano passado. O plano de recuperação judicial estava em análise desde dezembro do ano passado. A proposta prevê uma série de medidas para reverter o quadro de endividamento da empresa, como o aporte de recursos dos acionistas majoritários e a oferta de ações no mercado. Na decisão, o juiz Paulo Assede Stefan destaca que os termos do acordo foram aprovados pela Assembleia Geral de Credores, com mais de 90% dos votos. Os primeiros a receber serão aqueles com créditos trabalhistas. Os problemas no grupo começaram em janeiro do ano passado, quando
quando a Americanas revelou um rombo contábil de 20 bilhões de reais. Investigações internas apontaram que as demonstrações financeiras vinham sendo fraudadas, com o objetivo de ocultar a real situação patrimonial. A empresa se diz vítima de uma fraude sofisticada, baseada na manipulação intencional de documentos. O bloqueio de contas por parte dos credores, na época, agravou a crise. O caso é investigado pela Polícia Federal e pela Comissão de Valores Mobiliários. Na Câmara dos Deputados, uma CPI sobre o tema foi concluída, sem indiciar possíveis culpados. A crise também impactou a imagem e as vendas da companhia. Segundo o balanço contábil divulgado pelo Grupo Americanas, houve um prejuízo de 4 bilhões e 600 milhões de reais nos 9 primeiros meses do ano passado. Com os clientes desconfiados, as vendas pela internet caíram 77% entre janeiro e setembro de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022. A companhia diz que a fase mais crítica já passou, mas especialistas dizem que o mercado só vai acreditar nisso com o andamento do processo de recuperação judicial com pagamento dos credores. Óbvio que tem que ficar acompanhando de perto para ver se essas etapas serão cumpridas, de qual maneira serão cumpridas. A própria empresa estima que a normalização ou estabilização só ocorrerá no final de 2025. O governo federal anunciou hoje a criação de um programa de proteção cambial para atrair investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis. Foi durante um evento paralelo à reunião do G20, o encontro das maiores economias do mundo, que ocorre esta semana em São Paulo. O programa de proteção cambial anunciado hoje é uma espécie de seguro para atrair investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país. As empresas teriam taxa de câmbio pré-acertada para evitar a variação do real em relação a moedas estrangeiras. O chamado hedge cambial será oferecido em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai apoiar o projeto com 27 bilhões de reais. O Banco Central atuará como intermediador entre o BID, o Banco Mundial e instituições financeiras brasileiras. O principal objetivo do instrumento é facilitar o hedge cambial em prazos mais longos, onde o mercado é escasso. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comemorou o programa. O desafio da transformação ecológica que o Brasil e o mundo precisam não acontecerá se tivermos apenas o polo dos investimentos públicos. Teremos que ter a junção de investimentos públicos e investimentos privados. O lançamento ocorreu num evento paralelo ao encontro de finanças do G20 em São Paulo. A reunião é um preparativo para o encontro de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais nas próximas quarta e quinta-feiras. O evento seria presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas ele foi diagnosticado com Covid-19 e deve participar das reuniões de maneira remota. O grupo é formado pelas maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. O destaque das reuniões deve ser o debate sobre o papel das políticas públicas no combate à desigualdade, uma das prioridades do Brasil no G20. Mas temas como as perspectivas globais sobre crescimento, emprego, inflação e estabilidade financeira também devem ser discutidos. Nós esperamos avançar concretamente na formação de consensos que propiciem a mobilização maciça de recursos domésticos, recursos internacionais, para um crescimento sustentável, equilibrado e inclusivo. Mais de 4 milhões de pessoas já solicitaram a nova Carteira de Identidade Nacional. Com esse documento, o CPF passa a ser o único número de identificação dos brasileiros, substitui inclusive o RG. Patrícia Lages, assunto para você, hein? Todos os documentos vão ter o mesmo número? Como é que vai funcionar isso? Vários deles, viu, Salsi? Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite para você de casa. Os 11 dígitos do CPF vão unificar a numeração de pelo menos 14 documentos. Entre eles estão as certidões de nascimento, casamento e óbito, o RG, o título eleitoral, as carteiras de trabalho e de habilitação, entre outros documentos. Agora, o que permanece com número próprio é o passaporte.
Desde 2018, as certidões de nascimento já vêm com o CPF, mas os brasileiros que ainda não têm o documento devem solicitar nos cartórios de registro civil, nos correios, nos bancos públicos ou no portal gov.br. Para os brasileiros que moram no exterior, também precisam solicitar o documento e pode ser pelo site. Apesar de que a lei já está em vigor, não é preciso correr. À medida que os documentos antigos forem vencendo, a inclusão do CPF será feita no novo. Para aqueles documentos que não precisam de renovação, como o título de eleitor, a mudança só acontecerá se for solicitada a segunda via. Os documentos antigos vão valer até fevereiro de 2032. Patrícia, e as consequências de ter o CPF negativado, o popular nome sujo, continuam? Continuam sim, Salsi. Olha, e as restrições no CPF podem impedir o acesso a empréstimos e a financiamentos, dificultar o aluguel de imóveis, em alguns casos, resultar até na perda da CNH e do passaporte. O ideal é aproveitar os feirões para quitação de dívidas e manter as contas sempre em dia. Salsi, Celso. Obrigada, Patrícia. Obrigado. A Suprema Corte dos Estados Unidos começou a analisar hoje leis sobre a moderação de conteúdo nas redes sociais. Os juízes vão definir se as plataformas podem ou não remover publicações. A discussão, que foi parar na mais alta instância da justiça americana, partiu de leis aprovadas nos estados da Flórida e do Texas em 2021. No Texas, a legislação proíbe que conteúdos opinativos sejam removidos das redes sociais. Aqui na Flórida, as empresas de tecnologia foram proibidas de excluir conteúdos políticos para evitar discriminação. O governador Ron DeSantis acredita que as redes sociais costumam ter um viés progressista. Tanto a Flórida quanto o Texas aprovaram essas medidas logo depois que o então presidente Donald Trump foi banido das redes sociais. Na época, o republicano foi acusado de ter incentivado a invasão ao Congresso americano, o que ele nega. Grupos financiados pelas maiores plataformas digitais, como o Facebook, Google e o antigo Twitter, chegaram a processar o governo do Texas, dizendo que poderiam remover conteúdos, como fazem os veículos de comunicação. Sobre a ação na Suprema Corte, ainda não houve uma manifestação das empresas. Os juízes da mais alta instância judicial dos Estados Unidos já afirmaram que ainda é preciso entender melhor a função das redes sociais. Especialistas dizem que deve prevalecer o entendimento de que as redes sociais são responsáveis por todo o conteúdo publicado. A decisão está prevista para ser anunciada entre junho e julho. Pelo menos 2 pessoas morreram hoje num bombardeio russo na Ucrânia. O ataque foi realizado com mísseis e drones que atingiram uma área residencial na cidade de Sami. Os bombeiros foram chamados para controlar o fogo após as explosões. Hoje foram registrados ataques aéreos em diferentes regiões da Ucrânia. Ontem, o presidente Volodymyr Zelensky revelou que pelo menos 31 mil soldados ucranianos foram mortos desde o começo da invasão russa há 2 anos. A Hungria aprovou hoje a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Com 188 votos a favor e 6 contra, o parlamento húngaro autorizou a adesão do país nórdico na aliança militar. A decisão foi adiada por 1 ano e meio. A entrada dos suecos dependia da aprovação de todos os países do bloco, formado pelos Estados Unidos e aliados europeus. E o posicionamento húngaro era o único que faltava. Com isso, a Suécia se torna o 32º país membro da OTAN. Aqui no Brasil, foi preso hoje no Rio Grande do Norte mais um suspeito de colaborar com a fuga dos detentos do Presídio Federal de Mossoró. O homem chegou a dizer para a polícia que tinha sido coagido, mas a versão dele não convenceu. Os fugitivos teriam recebido ajuda neste sítio, na zona rural de Baraúna. A cidade está na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. A polícia chegou ao local após um homem ser parado em uma blitz na última sexta-feira. Ronaildo da Silva Fernandes teria dito aos agentes que foi obrigado a fornecer alimentação para os detentos. Ele acabou detido, mas foi liberado.
A versão dele não convenceu a polícia e hoje o homem voltou para a cadeia. A suspeita é que ele tenha recebido R$5.000 para colaborar com Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Nessa entrevista concedida ontem, Ronaildo confirmou ter fornecido comida durante 6 dias, mas que só deu apoio à dupla por ter sido ameaçado. Porque se eu não fosse, ele dizia que sabia que eu tinha entregado eles, né? Aí disse que mandava matar minha família, conhecia já tudo, conhecia até meus irmãos que tinha aqui. Eu digo, não se preocupe não que eu faço. Ele disse, não, aqui é pouco tempo que eu vou ficar por aqui, não se preocupe não que eu não vou lhe prejudicar. Os criminosos teriam usado o celular da família para ligar para o Rio de Janeiro. Existe uma suspeita de envolvimento da maior facção do Rio na fuga. Seria uma forma de ajudar os criminosos e desmoralizar a polícia. Próximo ao sítio foi encontrado esconderijo improvisado na mata. No local, lona, facão e embalagens de alimentos, mas nenhum sinal dos criminosos. A força-tarefa continua as buscas aos foragidos. Nesta segunda-feira, a caçada se concentrou na zona rural de Baraúna. A polícia acredita que a dupla esteja sem rumo, perdida na mata. As informações que nós temos é que esses 2 fugitivos ainda estão na região. Já tivemos 4 prisões, hoje tivemos uma outra prisão, mediante um mandado judicial de um colaborador com esses fugitivos. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jezabel e logo após Gênesis, você vai ver os detalhes inéditos do assassinato do ator Jeff Machado em Doc Investigação. Está imperdível. Boa noite para você. Boa noite.